Gravando. Senhor, eu nesse momento apresento a Ti essa transmissão, essa live, onde faremos a meditação do capítulo 9 de Jeremias. Senhor, eis aqui o Teu Filho, Senhor, Teu Filho amado, vai trazer aos nossos corações a Tua palavra. Usa ele, Senhor, com autoridade, com sabedoria. Toca nos lábios dele, Senhor, com Tua brasa viva. Fala conosco através da vida dele, nós queremos ouvi-lo, nós estamos aqui, Senhor. Consagro a Ti essa transmissão, estabeleça o Teu reino agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu vou ler aqui o capítulo de Jeremias 9, depois eu venho com as palavras. Jeremias 9. Ah, se a minha cabeça fosse uma fonte de água, e os meus olhos um manancial de lágrimas. Eu choraria de noite e dia pelos mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. A língua deles é como um arco profundo para atirar. É a falsidade, não a verdade, que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. Cuidado com seus amigos, não confie em seus parentes, porque cada parente é um enganador e cada amigo um caluniador. Amigo engana amigo, ninguém fala a verdade. Eles treinaram a língua para mentir, e sendo perversos, eles se cansam demais para se converterem. De opressão em opressão, de engano em engano, eles se recusam a reconhecer-me, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, sou eu que os refinarei e os provarei. Que mais posso eu fazer pelo meu povo? A língua deles é uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente. Cada um mostra-se cordial com seu próximo, mas no íntimo lhe prepara uma armadilha. Deixarei eu de castigá-los? Pergunta o Senhor. Não me vingarei de uma nação como essa? Chorarei, prantearei e lamentarei pelos montes por causa das pastagens da estepe, pois estão abandonadas e ninguém mais as percorre. Não se ouve o mugir do gado, tanto as aves como os animais fugiram. Farei de Jerusalém um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais. Devastarei as cidades de Judá até não restar nenhum morador. Quem é bastante sábio para compreender isso? Quem foi instruído pelo Senhor que possa explicá-lo? Por que a terra está arruinada e devastada como um deserto pela qual ninguém passa? O Senhor disse: foi porque abandonaram a minha lei, que estabeleci diante deles. Não me obedeceram, nem seguiram a minha lei. Em vez disso, seguiram a dureza de seus próprios corações, indo atrás de balins, como seus antepassados lhe ensinaram. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vejam, para esse povo comer comida amarga e beber água envenenada. Eu o espalharei entre nações que nem eles, nem os seus antepassados conheceram. E enviarei contra eles a espada até exterminá-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem, chame as planteadoras profissionais, mande chamar as mais hábeis entre elas. Venham elas depressa e lamentem por nós, até que os nossos olhos transbordem de lágrimas e águas corram de nossas pálpebras. O som de lamento se ouve desde Sião. Como estamos arruinados! Como é grande a nossa humilhação! Deixamos a nossa terra porque as nossas casas estão em ruínas. Ó mulheres, ouçam agora a palavra do Senhor.
Abram os ouvidos às palavras de sua boca. Ensinem suas filhas a lamentar-se. Ensine umas às outras a prantear. A morte subiu e penetrou pelas nossas janelas, e invadiu as nossas fortalezas, eliminando das ruas crianças e das praças os rapazes. Diga, assim declara o Senhor: cadáveres ficarão estiradas como esterco em campo aberto, como trigo deixado para trás pelo ceifeiro, sem que ninguém o ajunte. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Vem chegando os dias, declara o Senhor, em que castigarei todos os que estão circuncidados apenas no corpo, como também o Egito, Judá, Edom, Amon, Moabe e todos que rapam a cabeça e vivem no deserto, porque todas essas nações são incircuncisas e a comunidade de Israel tem um coração obstinado. Palavra do Senhor. Vamos lá, nas minhas anotações. Cadê? Vamos lá. Jeremias é um capítulo profundamente emocional, no qual o profeta expressa o lamento de Deus sobre a corrupção moral, espiritual e social de Judá. Ali no versículo 1, ele fala: ó, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas. Eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Ah, se houvesse um alojamento para mim no deserto, para que eu pudesse deixar o meu povo e afastar-me dele. São todos adúlteros, um bando de traidores. Jeremias expressa um profundo pesar pelos pecados do povo e suas consequências. Ele está tão comovido que deseja chorar continuamente e se isolar também do povo por causa dos pecados dele. Isso aí é muito parecido com a gente mesmo, né? Quando a gente se depara com muito pecado, muitas tribulações, o que a gente quer fazer? A gente chora, quer ficar chorando. Ou quem nunca já disse, ah, estou de saco cheio, eu vou sumir do mundo. Isso aí foi o que Jeremias também falou, que queria se afastar, quisesse ficar morando no deserto. Mas não é isso que Deus tem pra gente também. Deus quer, você pode até chorar, mas como muitas até tem música, fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. A gente pode chorar, mas a gente não pode viver chorando. Jeremias queria que a cabeça dele se tornasse em águas e os olhos uma fonte de lágrimas. Olha só quanto dramático que é o Jeremias. Mas a gente tem que chorar uma noite e pronto, levanta e vida que segue. E também não sumir, né? Trazendo ainda para o ano de hoje, a gente vê muitos líderes espirituais, né, pastores, muitos líderes, pessoas sensíveis à vontade de Deus, lamentando a decadência da igreja, a violência, a indiferença espiritual e a perda de valores da sociedade. E isso é muito lamentável também. Isso aí que traz essa palavra, esse primeiro versículo. Do versículo 2 a 6, ele fala que cada irmão engana o seu irmão e nenhum fala a verdade. Ensina a língua a falar mentiras. O povo judá havia mergulhado em mentiras, traições, enganos. A confiança entre as pessoas foi totalmente destruída e até a verdade foi pervertida. Isso aí a gente vê muito nos tempos de hoje,
que a gente vive em redes sociais marcadas por fake news. Você vê aí na internet, ou na internet, ou em vários lugares, as pessoas manipulando a verdade, querendo trocar palavras na Bíblia, relativando as questões morais, as traições entre pessoas, relações pessoais. Cada um busca o seu próprio interesse. Hoje em dia, ninguém está confiando em mais ninguém. A confiança social do mundo de hoje está quebrada. Isso aí reflete muito no espírito da desonestidade. Isso aí que o Jeremias estava anunciando no capítulo de 2 a 6. Aí, deixa eu ver aqui, anotações também. Cadê? Ele fala aqui onde que era nos versículos? Ele fala, né? A língua deles, no versículo 3, a língua deles é como um arco pronto para atirar. Falsidade, não a verdade que prevalece nessa terra. Eles vão de um crime a outro, eles não me reconhecem, declara o Senhor. Veja só, através da língua. E ele fala ainda no versículo 8 também, ó. A língua deles é uma flecha mortal. Então, o que eu anotei sobre isso aí? Cadê? Tá. Isso aí fala muito também, né, em relação à língua, de Provérbios 18, 21, que fala: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E ainda em Tiago tem vários versículos que falam sobre a língua. Que a gente fica atirando, né, palavras ao ar. Aqui, deixa eu pegar Tiago 3. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Deixa eu anotar aqui, é isso aí, ó. PCD. PCD. É o vermelhinho. Agora tem esse do cancerinho aqui que está perguntando. Tá. Aqui em Tiago 3 fala, no versículo 5, assim também a língua é o pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vê de quão grande bosque em pequeno fogo incendeia. Às vezes uma pequena palavra lançada causa muito destruições. Em Provérbios 12, 18, fala, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Não se iluda, o diabo vai tentar assediar sua língua. Ele vai tentar promover morte e destruição nas palavras. As palavras podem produzir consequências físicas. Por exemplo, você pode estar falando com pessoa, palavras torpes, que é possível a pessoa infartar, você acaba matando uma pessoa. Nossas palavras podem produzir consequências emocionais. A gente sabe do prejuízo da vida daquele que cresceu ouvindo que não prestava, que não era amado, que nunca daria certo na vida. Quantas vezes a gente ouviu isso aí? Quantas vezes a gente viu pais lançando sobre filhos palavras dessa natureza? Palavras podem produzir consequências espirituais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com palavras lançadas. Ainda aqui, voltando no livro do Jeremias, do capítulo 7 ao capítulo 11, que fala sobre o julgamento e destruição. Deus anuncia que julgará seu povo por seus pecados. A destruição seria uma forma de purificação. O que a gente traz para os dias de hoje? Podemos ver muitos reflexos desse princípio nas crises globais, sociais, políticas, que muitos interpretam como um chamado ao arrependimento coletivo. Deus ainda permite que colhamos as consequências das nossas escolhas como uma forma de correção. Veja que a gente pode ver muitas catástrofes por aí. Veja no Rio Grande do Sul, que tem acontecido, em outros estados também, enchentes.
queimadas, muita destruição. Porque se você pesquisar, você vai verificar que tem muito pecado nessas regiões, muitas idolatrias, muitas idolatrias. E aí no versículo 16, 12 ao 16, ele fala que quem é sábio para entender? Quem é um homem sábio que entende isso? Por que deixar a minha lei e seguir os seus próprios corações? A razão da destruição era clara. O povo abandonou totalmente a palavra de Deus e começou a seguir balins. A verdadeira sabedoria está em ouvir a Deus, obedecer a Deus. Aí no versículo 17 a 22, que era uma lamentação nacional. Ensinai às vossas filhas o pranto. A partir de então, já era sugerido que fosse ensinado às filhas a lamentar, a chorar, que a tragédia era tão grande que todos deveriam se preparar para o luto. A dor era inevitável. A gente trazendo para os dias de hoje, em tempos de guerras, epidemias, polarização e crises humanitárias, o clamor por consolo e justiça sempre está crescendo. A cultura do luto e da dor está presente, mas ainda falta arrependimento. O que falta para o povo é arrependimento. Mesmo diante de tanto pecado, tanta catástrofe, o pessoal se recusa a reconhecer o pecado e voltar sinceramente para Deus. Já foi feito alguns atendimentos e que era perguntado se a pessoa aceita Cristo, ela fala que não. Se arrepende do pecado, não. Então, é escolhas que as pessoas fazem. E aí no capítulo, no versículo aqui que eu achei muito legal também, aqui que ele fala, cadê? Ai, caramba. Peraí que eu vou achar aqui, pessoal. Tenha paciência, muita paciência. Acho que eu perdi. Aqui do 23 e 24, o que realmente importa. 23 e 24. Ah, não, eu tô no capítulo errado aqui. Peraí. Tô no Tiago. Meu Deus do céu. Peraí. Vou deixar aí nas minhas anotações. O que realmente importa não se glorie o sábio da sabedoria, mas o que se gloriar, gloria-se nisto em que conhece o saber que eu sou o Senhor. 23, 24. Deus declara que o valor verdadeiro não está no poder, não está na riqueza ou na inteligência humana, mas em conhecê-lo e viver segundo a sua justiça. Veja que Jesus, ele veio se colocou como pequeno, como servo. Então, se a pessoa, veja que quando ele escolheu os discípulos dele, né, os sacerdotes, ele não escolheu pessoas com extrema sabedoria, pessoas ricas, pessoas com poder. Ele escolheu os pequenos. E é isso que tem valor para Deus.
Então, vivemos em tempo de culto à inteligência, ao sucesso e ao dinheiro, à influência. Contudo, Deus continua chamando a atenção para o que realmente importa, que é conhecer a Ele, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. As lições que a gente aprende nesse capítulo 9 é que Deus ainda se entristece com o pecado coletivo. A verdade está sendo sufocada por discursos vazios e interesses próprios. O julgamento pode vir como consequência natural do afastamento de Deus. O verdadeiro valor está no relacionamento com o Senhor, não o status da pessoa. A restauração começa com o arrependimento e o retorno sincero da palavra de Deus. É isso aí que eu trouxe da palavra de Jeremias 9. Tem aqui uma anotação. Tem uma coisa aqui que eu coloquei também, quer ver? Cadê? Não, isso aí mesmo, pode falar. Tem uma anotação da minha Bíblia, do trecho do 13 ao 26, que diz assim: todos querem realizar algo significativo na vida. Todos desejam fazer bem as coisas. Quem não quer empreender algo que vale a pena orgulhar-se? Mesmo que não sejamos nós a nos orgulhar? Deus, no entanto, diz que devemos nos gloriar por um único motivo, que é o de conhecê-lo. Homens e mulheres do mundo gabam-se por suas realizações. Então, esses versículos mencionam 3 coisas das quais as pessoas costumam se vangloriar, que é a sabedoria, a força e a riqueza. Entretanto, ainda que tenhamos todas essas características, Travou. Travou de novo. Mas enquanto não volta o áudio dela, eu vou falar o que me chamou atenção em relação à língua. O que a gente fica lançando sobre as pessoas. Então, algumas perguntas, algumas coisas para a gente meditar. Como você tem utilizado a sua língua como flecha mortal ou como fonte de vida? Como pontas de espada ou como fava de mel? Como arco pronto para atirar? Como em maçãs? Ou como salva de prata? Você usa a sua língua para murmurar ou para provar? Para abençoar ou para amaldiçoar? Para proferir palavras que edificam ou palavras tópicas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa língua, com palavras lançadas. É isso mesmo, pastor. A língua tem poder de amaldiçoar ou declarar vitória. A gente tem que tomar muito cuidado. Porque no início, olha só, como que Deus criou as coisas? Foi através da palavra. Através da palavra, tudo se... Tá bom, amor? Oi, voltei aqui. Então, eu estava dizendo, como se nós fizéssemos algo grandioso, porque tudo que temos vem de Deus. A única coisa que podemos nos vangloriar é de ter um relacionamento com o Senhor. Só temos potencial para fazer algo grandioso por sermos dele e porque seu Espírito habita em nós. Por causa de sua grandeza em nós, Deus realizará grandes coisas por meio de nós. Nossas maiores realizações talvez sejam atos desconhecidos de todos, como interceder em oração, ou cuidar dos necessitados, cujo impacto não compreenderemos deste lado da eternidade. Então,
esse trecho de Jeremias fala muito sobre colocar as coisas no seu devido lugar. Não significa que a gente tenha que ficar dentro de uma caixinha escondido e não fazer nada e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas que a gente precisa reconhecer de quem é a autoridade, de quem é o domínio, né? É tudo do Senhor. Então, quando no verso 23 ao 24, onde diz que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem do poderoso do seu poder, nem o rico de suas grandezas, aquele que deseja se orgulhar, então está falando sobre isso. É ele que é o Senhor que traz a justiça, é ele que traz a retidão, ele que é o nosso Senhor e Salvador. Então a gente precisa aprender a adorar e a engrandecer somente ao Senhor. Nós não podemos fazer nada sem ele. E é sobre isso que eu queria só trazer um complemento agora. Muito, muito, muito válido, muito enriquecedor esse comentário. E é como começou o livro de Jeremias, né? É de não ficar chorando, se lamentando ou se isolando. A gente tem que ir à batalha. Foi para isso que Deus colocou a gente. Para a gente não fugir, para a gente enfrentamento, essa é a palavra certa. Então é isso aí. Assim eu termino mais esse devocional e abençoando todos. Tenham uma ótima tarde e ansioso para a palavra segunda-feira. Bom dia Amém, a todos. amém. Boa tarde para todos nós. Bom final de semana. Deus abençoe vocês. Amém, amém.